Fala galerinha, muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Geração Cast. Você sabe que esse podcast a gente fala muito de empreendedorismo, de vendas, mercado financeiro e hoje o nosso convidado aqui começou a empreender aos 8 anos de idade. A gente perguntou o que é que uma pessoa faz aos 8 anos de idade. Vamos já descobrir. Comigo aqui hoje quem tá? O Anthony Guerra. E aí, Anthony? Boa noite, tudo bom? Tudo é o ótimo. Anthony. Então, eu comecei a empreender aos 8 anos, analisando as características para empreender, né? Foi desde Não, os pera. 8. Tu 8 anos, tu foi analisar as características. Pera lá, Não, vamos não. logo entender o que é que tu empreendeu aos 8 anos. Conta essa história dos 8 anos aí. Não, vendo com a experiência de hoje, né? Que a gente tem, buscando características de empreendedorismo, né? Quando eu tinha 8 anos, eu e meu irmão abrimos uma locadora de videogame. E a gente locava horas para a vizinhança, né? Pra vizinhança. Mas o que é que passou assim? Porque do nada tu tá com teu irmão jogando, sei lá, bola de gude e falou, vamos empreender. Como é que foi esse papo aí? Como é que começou? Não, a gente sempre teve um amor, assim, por videogame, né? Criança, como todo mundo, né? Desde cedo. E a gente tinha vários videogames que a gente gostava muito. E tinha um parente que tinha uma locadora grande na cidade, na época, né? E a gente começou a criar esse espaço, né? Uma locadora Inspirado no teu parente. no meu primo, né? Que ele tinha uma locadora local lá grande. E a gente, 8 anos, meu irmão tinha 10. Na época, meu tio ajudava, né? Que era de maior, né? Que não tinha como ter um negócio, nada de menor, mas a gente tinha. E era bem famosa, assim, na cidade. Tinha bastante gente que ia. A de vocês. A nossa mesmo. Que a gente começou e fez lá na casa da nossa avó mesmo, né? Aí vocês, aí como era o esquema? Aí vocês pegavam lá, tinham vários videogames esses que vocês já tinham ou compraram e como era? Na época era o mais novo, na época era o Nintendo 64, não sei se você conhece, mas a gente teve vários videogames, então nessa época aí tinha 6, 7 videogames, então era 7 TV. Começou Sim. bem, e beleza, mas aí como é que vocês compraram esses videogames, essas TVs? Então, a gente começou, a gente tinha 3, que a gente tinha, meu pai deu na época, a gente gostava de colecionar, tinha diversos Então tá. modelos. Então vocês começaram com os videogames de vocês, de uso de vocês. Isso. Não comprou pra fazer aquele... Não, beleza, ok. foram videogames que a gente tinha na época e depois, conforme foi fazendo caixa, a gente já comprou mais videogames, né? Mas analisando desde cedo, assim, a gente já tinha algumas características ali de empreender, analisando isso hoje, né, no caso. Você veja como é importante, como é interessante esse negócio. Eu estava conversando aqui mais cedo, né, com o Gabriel Costa, e eu fiz uma pergunta para ele, como é importante o nosso meio, como o nosso meio nos inspira. Por quê? Porque assim, a maioria das crianças de 8 anos estão se importando em jogar videogame. Mas por vocês terem dentro de casa, da família, um empreendedor, e obviamente vocês terem dentro de si também um espírito empreendedor, mas a gente está falando da importância assim, de você ter aquela pessoa para se inspirar dentro de casa. É muito importante o meio que a pessoa está inserido, né? Sim, o que eu acredito, né? Da média das 5 pessoas que você se relaciona, né? Então isso é automático, né? Eu busco estar sempre, hoje, com pessoas que pensam, no mínimo, mais do que eu, para estar sempre aprendendo, buscando conhecimento, fazendo network, me inspirando também nessas pessoas, né? Para aprender, para estar desenvolvendo cada vez mais a alta performance, o conhecimento e até mesmo você transmitir esse conhecimento, tudo que você puder transmitir de bom, né? Seja um conhecimento, seja experiência, seja uma vivência ou algo do tipo, né? Tudo conta. Daí você começou lá a empreender com teu irmão. E daí, qual foi o teu próximo empreendimento? E quando falar do próximo, eu acredito que esse aí já foi um que foi começou a moldar a tua vida, eu digo em termos financeiros. Porque Sim.
Daí tu foi pra... Porque assim, parece que o empreendedor, uma vez que começa, nunca mais deixa de ser. Parece que a gente começou e parece que é um negocinho que pica a gente quer sempre empreender. Foi o teu caso? Tu empreendeu desse dia e começou ainda? Eu Como acho. foi? Eu procuro entender assim um pouco da minha vida num geral. Também tem a questão assim. A minha infância ela não foi financeiramente muito boa. Então hoje que eu vejo? A mediocridade é uma coisa que vai longe da minha pessoa. Eu detesto. Não que isso seja mas você puxar isso para você, você aceitar isso, eu acho que isso é muito ruim. Então, visando a minha vida desde o início, a única certeza que eu tive desde cedo, desde criança, é que eu não ia ter a mesma vida sempre. Eu não poderia mais aceitar, eu não deveria aceitar aquilo. Então, eu sempre busquei estar sempre melhor do que ontem, né? Então, eu tive essa experiência aos 8 anos, né? A gente teve aí alguns anos lá. Mas como a gente era muito novo, não tinha nada de gestão, não tinha conhecimento sobre um Maturidade produto, também, né? Sim. maturidade, um produto, um produto campeão, não tinha nada desses conhecimentos, né? E depois que eu voltei a empreender mesmo, foi aos 16 anos. Eu tava numa empresa de suporte, né? De TI. Os desenvolvedores faziam o produto e a gente fazia o suporte desse Como produto. suporte, sim. Aí o meu pai, ele me ligou e falou assim, eu tô comprando uma empresa de informática, de manutenção, só que essa empresa é sua. Você tem o conhecimento, você... Tu e o teu irmão ou só tu? Só minha. Com os 16 anos eu já tinha saído do negócio com meu irmão. Sim. E tava sozinho. Mas Aí por que teu pai deu pra ti? Assim, tipo, ele já tinha dado alguma coisa pro teu irmão ou porque ele achou que você era o teu momento ali? acho que conhecendo o perfil, né? Ah, tá. Questão do Conhecendo perfil, um pouco sim. o perfil. Eu também trabalhava há muitos anos. Eu mexo exemplo, com 12 anos eu tinha servidor de jogo online. Eu sempre mexi com computador, fui ter internet com 7 anos. Então eu entrei nessa área de informática, tudo muito cedo. Então aos 16 meu pai comprou essa loja, falou assim, essa loja vai ser sua, eu vou trabalhar com você também. E então foi uma segunda fase de empreendedorismo que eu tive aí, ganhei mais conhecimento e também na época eu já comecei a produzir e promover eventos. Eventos. Então, de onde é que nasceu essa história de eventos? Que eu sei que você já promoveu eventos grandes. Então, como é que nasceu essa história de eventos? eu comecei como promoter, né? Pegava alguns eventos que acontecia na cidade na época, né? Essa época eu já estava em Santo André, sou nascido em Sorocaba, cidade de São Paulo. E eu comecei a promover esses eventos. Ia fazer divulgação nas escolas, na faculdade. E comecei a fazer o network, comecei a conhecer as pessoas. Trabalhei também na parte de montagem desses eventos. Então, eu passei por várias etapas, né, desses eventos. 2 anos depois, eu comecei a produzir. A criar os projetos, a analisar um exemplo, o DJ ou o artista do momento, o que estava Em alta, bombando, em né? alta, estava em alta no momento e já comecei a produzir esses eventos, criar o projeto. Mas, Tony, não te dava, assim, receio, né? Um medo, porque evento é uma coisa, assim, tão delicada, assim, porque ele pode te dar um retorno, assim, absurdo, porém, se feito errado, se não virar, pode trazer grandes prejuízos. Como é que não te dava esse receio, não? Ou tu fazia alguma coisa
para que se desse errado, você meio que ter uma... Tipo, um plano B, um backup assim, que não te desestabilizasse financeiramente. Olha, quando eu produzia nos 16 anos, eu nunca, na verdade, eu acho que na vida, eu nunca trouxe o medo pra mim, assim, pra minha vida, em relação a isso. Então, essa pergunta, na época, eu nem pensava nessas coisas. Pensa hoje ou não? Ou você... Hoje eu analiso, um exemplo, eu vou abrir um negócio, eu analiso o nicho, eu analiso o mercado, todo o resto. Sim. Mas o medo, ele nunca... Faz uma gestão de risco, porém não é um Sim, não é um medo não, propriamente eu dito. não fico criando insights de medo e se isso dá certo, e se isso não dá certo. Não, o medo, eu excluí ele da minha vida em relação a isso. Para mim é uma prisão que o medo, ele tira tudo que você quer fazer. Porque tudo tem um lado negativo da coisa, né? Sim. Tudo que se você atravessar na rua, você pode ser atropelado. Mas se você criar isso na sua cabeça, você não vai nem atravessar a rua. Isso, o medo seria uma autoprisão que você bota pra si mesmo, né? Sim, e se você trabalha com ele, você já anula isso aquilo lá da tua vida. Já tive muitos resultados negativos como produtor, nessa época de produtor. Mas isso nunca deixou que eu entendesse o que precisava ser feito, o que eu errei, aonde estava o ponto, o que eu precisava melhorar ali. E o medo nunca foi, para mim, um obstáculo nesse sentido de arriscar, de... Mas também com 16 anos não se espera muito que se meça, né? Porque afinal de contas, 16 anos ainda é muito jovem. Sim, sim. Esses teus eventos que tu promovia com 16 anos, você dava quantas pessoas? Como era o teu investimento? Como era o teu retorno? Como era? Então, eu comecei esse evento no ramo de... Eu já fiz vários... era um evento que tinha várias edições? Sim. Eu fazia esse evento a cada 2 meses. Oh. É um evento que eu comecei com um aniversário em casa, meu aniversário de 15 anos. Inclusive tem até vídeo no YouTube. No YouTube. 15 anos. Era meu aniversário. E como eu era uma pessoa que promovia, conhecia muita gente e comecei a fazer esse evento em casa. Fiz o meu aniversário, foram 80 pessoas que eram amigos, né? E depois eu tive insights de melhorando esse evento. Eu fiz eventos iguais que tinha DJ. Depois eu fui colocando ele open bar. Eu fui nas redes sociais. Criou Começou um nome, a ter promoção. Começou a ter promoção. E eu fazia a produção dos DJs. Inclusive lançava DJs novos. E vendia datas desses DJs depois para fora. Meu irmão também era um deles, que ele virou DJ depois, eu vendi ele pro interior, tudo. E esse evento foi crescendo. Eu fazia esse evento em casa, né? Que eu tenho até hoje uma casa em Mauá. E ela tinha piscina, então a gente lançou esse projeto Pool Party, que é aquele evento piscina, sol... No pôr do sol, ali. Isso, E esse evento, os últimos eventos que eu fiz lá, deram 450 pessoas em casa. Nossa, como é que foi isso? Assim, tu morava nessa casa? Tu e teus pais moravam nessa casa? Morava, era uma... E aí, conta essa história. Como é que... Beleza, mãe, vou receber uns amigos. Ou tua mãe sabia de tudo? Como era? Então, essa história é até engraçada. Minha mãe, ela não aprovava muito, não. O meu pai já apoiava e, inclusive, trabalhava no evento junto. Meu pai, ele cuidava do bar, que eu colocava ele... Como a bebida é o produto do evento, né? Se a gente se descuida, você acaba tomando prejuízo. Então, eu colocava meu pai, que eu sabia que não ia ter nenhum tipo de problema com bebida, de sair sem... Controle de estoque, né? Hoje, falando... Sim. Ele controlava isso e eu cobrava a entrada. Eu cobrava na época R$45 open bar. Quanto? R$45 open bar na época. Meu Deus, vamos lá. Então, mas assim, todo mundo só tinha esse tipo de entrada. 45, não tinha 100 open bar. Não tinha. Era R$45 unissex, open bar. Unissex e open bar. E eu fazia lista. Tinha dia que dava medo, porque eu já cheguei a ter 1.500 nomes na lista para entrar em casa.
A lista era o quê? Era aquela pessoa que tinha dito que queria ir mais pagante. Todas pagantes. Todas pagantes. VIPs eu dava mais para as pessoas que participavam em si da promoção ou Sim. da organização do evento em si. Aí ganhava né? VIP. Mas, meu irmão, quanto é que tu faturava? Qual era a média do teu custo? Tu lembra desses dados assim? Porque a gente tá falando de um menino de 16 anos. Sim, 16 anos. Tinha um faturamento aí de 40 mil reais num dia. Lucro líquido dava uns 15 mil reais aí num dia. Para 16 anos. Tá vendo, né, gente? Vai vendo aí. E aí como é que tu foi evoluindo esses eventos? Porque eu sei que tu tem eventos que tu juntou 6 mil pessoas. Sim. Tem no YouTube também, né? Como é que eu acho isso tudo no YouTube? Aliás. Essa festa, por exemplo, que tu fazia na tua casa. Ah, tu não contou a história da tua mãe. Teu pai aceitava e tua mãe. Como é que tua mãe reagia? Ou ela tinha noção que ia se juntar ali 450 pessoas? Ah, eu acho que minha mãe sempre, independente de qualquer coisa, ela acreditou em alguma coisa que a gente fazia ali naquele momento. Ela não concordava muito, né? E ela ficava onde? Porque era a casa que ela morava. Então, e ela ficava onde? Ela A pergunta. ficava no quarto trancada. Meu Deus do céu. Ela se trancava no quarto. E som rolando, 450 pessoas dentro de casa, bebendo, Sim, tudo isso. quebrando coisa. Ela se preocupava mais com polícia, né? Na época, com os vizinhos reclamando. E aí, teve isso? Não, Polícia nem vizinho? Nunca tive problema em casa. Os eventos sempre davam certo, graças a Deus, né? Mas meu pai que apoiava, minha mãe se trancava lá e falava, não quero nem saber, resolva lá vocês e... Ah, beleza, não apoiava, mas não atrapalhava. Nunca falou não vai fazer, não... Isso eu acho que é um dos pontos também que é importante, né? Eu como pai, eu procuro não bloquear, não falar não travar minhas filhas para nada. Eu deixo sempre elas com o pensamento livre, que eu acho que é a partir daí que você consegue ter um mindset, um negócio aí que para ter sucesso e não só financeiramente, mas em outras áreas da vida aí. E como é que foi a evolução? Beleza, eu tava lá fazendo uma festa dentro de casa, 450 pessoas, open bar, e aí? E daí como é que você foi pensando mais? Como é que foi tua trajetória até tu chegar nesse evento de 6 mil pessoas que tu... Nessa época que eu já... Uma big estrutura, tu não falou como é que a gente acha no YouTube. O evento que eu fazia em casa se chama Sunchest, que é Sun de sol. Chess é um apelido que eu tive, né, nesse período, né, que era Chess, que foi um apelido de jogo aí que acabou pegando na época, né? Então eu criei esse nome, tipo, um evento do Chess com sol e criei esse nome. Então se você quiser procurar lá no YouTube, Sunchest, já vai aparecer lá, é um evento que tem com piscina, open bar. E é um evento aí que acontecia em 2008. Eu vi, lotado de gente. Aí beleza, aí como é que segue? Então, na época eu já produzia alguns eventos lá em casa e também promovia eventos grandes, né, do eletrônico. Eventos que acontecia em raves, né, em lugares para 20, 30 mil pessoas. Eu era da parte de produzir esses eventos, tanto os ônibus, que eram transportes para esses eventos, quanto os ingressos para esses eventos e o próprio evento em si. E eu já fiz diversos, não só no eletrônico, já fiz diversos produção de eventos, né? Já fiz revelação, já fiz eventos de eletrônico, foi para 6 mil pessoas. É muito trabalhoso, né? Requer uma equipe muito grande, um controle de estoque. Então, na época, eu tinha a expertise, mas na teoria não entendia tanto que estava sendo feito ali. Mas sempre tive resultado, sempre consegui ir evoluindo, sempre pensava, pô, esse projeto aqui tá assim, o próximo precisa disso. Então, do jeito, ele sempre ia desenvolvendo, ele ia crescendo, né?
Você ia aprendendo, né, com os erros que eventualmente ia Sim. cometendo e corrigindo sempre no próximo. O que eu acho que é o melhor aprendizado a ser feito, né? A gente busca sempre estar acertando, né? Mas sempre acontece coisas no meio do caminho e a gente aprendendo com isso e vai melhorando. Acho que é aí que se torna algo assertivo, que dê resultado. É uma evolução, constância, né? É uma constância aí. Eu vi o vídeo, né, do teu evento aí que deu 6.000 pessoas. E o vídeo, ele é tipo assim, você olha e vê as pessoas lotado, um grande evento e aquela energia maravilhosa. E qual é a sensação? Dá para ter alguma sensação no momento que você vê 6.000 pessoas pulando lá, se divertindo no teu evento? Ou tu tá, sei lá, tão tenso na organização, se a bebida tá certa, se o som tá certo, se as coisas estão certas, que não dá para viver aquele momento naquele momento. Como é? Eu digo isso, sabe por que eu digo? Porque assim, eu pelo menos, esse ano, meu aniversário, eu sempre passei meu aniversário fora, em outro país. Sim. Aí quando teve pandemia, eu fiz meu aniversário do ano passado na casa de um amigo meu, grande amigo meu, Bruno, beijo. E fiz na casa dele porque era pandemia. Eu lembro que eu tentei até marcar nos restaurantes, mas nenhum restaurante aceitava mais do que 6 pessoas na época de pandemia. E acabou que eu peguei, enfim, não ia fazer, até que Bruno falou assim, amigo, faz aqui em casa, não sei o quê, porque minha mãe estava aqui, tinha uns amigos nossos aqui. Eu falei, vou fazer, né, porque a galera tá aqui. Aí encomendei um kit festa e a galera foi lá e montou uma festa para mim e eu fiz lá na casa dele. Gente, festa você faz para os outros. Você não curte sua festa. Porque você fica preocupado se a bebida está gelada, se os convidados estão sendo bem servidos, se a música está ok. Você fica fazendo... Porque os convidados são teus amigos. E não necessariamente são amigos entre si. Então você fica fazendo a cerimônia de grupinho para grupinho. E no final das contas, o teu aniversário vira um trabalho teu. Tu passa o dia, a noite inteira ciceroneando. Eu não lembro nem o que eu comi, se eu me diverti. Eu sei que tem isso. Aí eu pensei assim, olha, aniversário meu, no dia pelo menos eu não faço. Eu posso fazer em outro dia, porque você não faz pra você, faz pros outros. Aí esse ano eu peguei e fui pra... Já estava tendo em Campos do Jordão o Festival de Inverno. Aí eu fui pra lá. E eu adorei, eu passei o dia do meu aniversário lá, eu adorei, porque era frio demais, comendo fundi, e fui para um show lá de não sei de quê, depois eu fui para uma filarmônica, depois, enfim, fiz meio monte de coisa. E eu passei meu aniversário de uma forma muito divertida, ou seja, para mim, e não para os outros, como foi do meu aniversário da noite anterior, do ano anterior. Tal como os meus outros aniversários dos outros anos sem a pandemia, que eu viajava pelo mundo, que eu ia pra tudo que é lugar. Aí a pergunta por isso que eu joguei pra você. Quando você faz um evento desses aí, seja qual for, em algum momento você consegue se divertir? Porque se eu não consigo me divertir no meu aniversário, que, sei lá, junta 15 pessoas, 20 pessoas no máximo, vou me divertir para um evento de 6.000 pessoas, a quantidade são 6.000 coisas que podem dar errado. E tu que tem que resolver. E aí? Sim, fora os 2 dias sem dormir, de ansiedade, frio na barriga. No dia, tem um momento que eu sempre fazia esse refresh, né, do projeto em si, porque um projeto desse aí roda uns 3 meses, né? Sim. Com uma equipe enorme. Não era só eu produzindo, tinha diversas pessoas, e pessoas até melhor que eu na época. Mas chega um momento, eu acho assim, no evento, na hora que vai a atração principal, eu subia toda vez no palco e olhava eu visualizava aquilo de frente. Uhum. A energia das pessoas, o que elas transmitiam, o que elas estavam sentindo ali. E naquela hora me tocava. Ainda que seja uma fração de segundo assim. Não, era coisas de 10 minutos que parava, porque o evento é muito... exige muito, né? Portaria, exige bar, organização, segurança. Então é o line que você tem que ficar controlando, que é o palco, né? Para não atrasar um artista do outro. Tem toda uma gestão aí por trás, né?
que a gente... Mas nesse momento, a gente falava assim, toda a equipe falava, foi por isso aqui que a gente fez. E tinha um significado muito importante, eu me sentia muito bem nesse dia de preenchimento, sabe? Como pessoa, aquele frio na barriga, com aquela emoção, com tudo aquilo juntava, sabe? E naquele momento ali não pensava em dinheiro em si, pensava, pô, tô fazendo aqui, Realização também. Realização sonho, pessoal né? tremenda, né? O financeiro era o último ali. Até porque assim, né, cara, já aconteceu. O financeiro a gente vai saber depois. Nada vai mudar. Então Sim. vamos viver esse momento. Era meio que isso, né? Mas o que estava sendo construído ali com a constância, que esse evento aí a gente fazia uma vez por ano, né? Que era um evento maior. Então era um projeto no ano aí, geralmente a gente fazia outubro, setembro ali, né? Isso já me veio aqui para te perguntar. Agora, pós-pandemia, nascendo uma marca nova aí, a Vila X. A Vila X, explica o projeto Vila X e onde é que a Vila X vai... Quais são os próximos passos da Vila X em termos de eventos? Explica um pouquinho isso. Então, a Vila X é uma junção, né, de conhecimento durante esse tempo aí, né, de produção de eventos, de tudo que a gente passou. E a Vila X a gente pensa em transformar um espaço... Porque assim, eu sou uma pessoa que vim de herança da minha mãe, é uma herança com a música, né? Eu amo a música, é uma coisa que me move, eu não consigo viver sem a música, então tem essa parte da produção de eventos que veio e é uma coisa que me conecta, que é a música. Então, a Vila X é um espaço para a gente conectar a música, né? Seja ela de qual vertente ela seja, do funk, pagode, rap, eletrônico. Acho que música é música, música é arte, né? Então a gente tem que conectar, a gente pensa em conectar isso junto com outra coisa que eu prezo muito, que é a amizade. Então, Vila Mix é música, amigos. Outra coisa que eu gosto muito e tenho negócio no ramo, que é comida, alimento, né? Então, é conectar para trazer uma energia, uma troca, que é o que eu penso, que é de fraternidade. De você conectar pessoas boas e conectar ideias para gerar um resultado exponencial, né? Que é o que a GX aí quer. A GX, que é a hold aqui. Que é uma hold, né? Que a gente tem vários braços aí embaixo da GX, e a Vila X é um ambiente que a gente está criando aí para trazer isso. Tudo isso e muito mais, né? E muito mais aí. Quando eu perguntei quanto é que o Sanchester faturava a média de 40K, dando aí uns 15 mil de lucro. E um evento de 6 mil pessoas, como é a matemática desse evento? O que é que se gasta, o que é que se fatura e o que é que se fica de lucro? Esse evento que a gente fez, 6 mil pessoas, eu vou falar esse número para ter uma noção. Aí a gente teve um custo aí para executar esse evento, 150 mil, né? Que na época foi posto por investidores, né? A gente chamou 2, 3 investidores na época e teve um faturamento mais ou menos aproximado de 300. Entendeu? Aí então, faturou 300, gastou 150, ficou aí em 150 de lucro. Isso, mais ou menos isso. Num dia, né? Num dia. É que um projeto desse demora aí uns 2 a 3 meses. Ele é executado, que tem a parte promocional, né? A gente fazia... Hoje a gente não tem o marketing digital, né? Que a gente tem essa facilidade hoje de buscar mais pessoas. Na época era um pouquinho diferente. A gente tinha que ir em faculdades, lambi-lambi, flyers. Então era outra pegada hoje Energia 97, que é uma rádio aqui em São Paulo. A gente fazia algumas promoções lá também. Então os canais de marketing, divulgação eram outros, né? Então a gente
era um trabalho aí de 3 meses aí para até se executar esse evento em si. E o projeto Vila X, esse projeto que vem agora, né, pós-pandemia, repaginado para voltar com desde o espaço das festas, que fica lá em Santo André. Isso, Fica em Santo André, lá no centro. A gente vai trazer essa parte de eventos também, junto com esses outros 3 pilares aí que eu falei. O eventos também, a gente trazer artistas renomados e trabalhar bem isso aí também e vir com essa parte de eventos. Até porque, assim, nessa época, eu faço consultoria engraçado isso, né? Você vê como os negócios eles são examinados muito de maneira sazonal. Por quê? Porque no momento eu faço uma consultoria para duas empresas, duas franquias grandes, que uma delas é franquia de cama, mesa e banho, e a outra é uma franquia de malas e acessórios de viagens. E um dado que a gente examinando aqui é muito interessante, que teve algumas... Essa loja de cama, mesa e banho cresceu muito durante a pandemia. E essa de bagagem não, decaiu. E agora, estava pós-pandemia, a cama, mesa e banho decaindo muito e a de bagagens, né, de malas, crescendo. E se examinou muito que durante a pandemia o pessoal ficava muito dentro de casa. Então se dedicou muito a melhorar a casa, o ambiente. Porque assim, nós somos, obviamente, um país capitalista, portanto consumista, e o consumo não para nunca. O consumo não para nunca. Mediante crise e tudo mais, mas o consumo simplesmente não para, são dados. Então a galera dentro de casa fazia tudo para melhorar o ambiente onde estava confinado. Agora que passou isso tudo, pelo menos na quase totalidade, a galera quer viajar. Então daí as empresas de bagagem, afins, né, de agência de turismo e tudo mais, estão bombando, porque a galera quer viajar. Tal como também a galera está começando, ou já começou, inclusive, a sair de casa mesmo, sem medo mesmo, e quer para festa, evento, se juntar com os amigos. Então essa proposta da Vila X vem muito nesse momento, né? De trazer a galera para o frevo. Sim, né? O pós-pandemia, as pessoas ficaram um período aí com muito medo, né, de sair de casa. Uma questão meio difícil que a gente passou, né? E pós-pandemia, as pessoas entenderam e estão dando mais importância, né, em viver cada segundo, cada momento ali. Isso é verdade. E a gente busca criar lá na Vila X esse ambiente de transformar o momento da pessoa, em ter bons momentos com boas pessoas, no caso amigos, familiares, e trazer essa energia aí. Música boa, boa companhia. Um ambiente agradável. Boas bebidas, comidas. Trazer tudo, essa conexão aí num lugar só para melhorar aí e ter cada vez mais bons momentos. Toda a qualidade de vida, no final das contas, né? É isso aí que você tem que pensar. Tu falou que sempre desde 7 anos que tinha internet, começou a fazer coisas dentro da internet, no sentido de monetização. E agora tu tem, né, um negócio também aí, um e-commerce bombando aí, chamado eBox, e com essa pegada, e tu tem uma vasta experiência nesse mercado de e-commerce. Como é que foi isso? Onde é que em um dado momento você viu que o mundo estava indo para o comércio eletrônico e você decidiu entrar nessa? Como é que foi essa história? Eu tive uma experiência... A primeira experiência que eu tive com e-commerce foi há 5 anos. Quando eu fui para Guarulhos, eu montei um centro de distribuição lá, do zero. Do zero, que eu digo, foi um grande desafio para mim, né? Que como eu fiz faculdade de administração,
passei em alguns setores, né? Algumas empresas que eu tive. E quando eu fui em Guarulhos, uma pessoa que eu trabalho junto, ele falou assim, eu preciso de você para montar um centro de distribuição em Guarulhos. E eu não tinha tanta experiência em campo, era mais teoria. E eu falei, não, eu vou e vou fazer. Aqui em Guarulhos. Em Guarulhos. Foi um centro de distribuição, não tinha, na época, o e-commerce, né, que é hoje, com as plataformas, com os marketplaces, Shopee. O Mercado Livre já tinha, mas era algo que estava ainda caminhando, não era todo mundo que estava. E eu aceitei esse desafio, estruturei lá tanto a parte do e-commerce, tanto a parte de stop pick, separação, que transportadoras iam coletar lá. Então a gente fazia a parte de separação, fazia o despacho, tanto Mercado Livre, que era o único marketplace na época, e também tinha equipes de venda que ficava mais na fábrica, não na distribuidora, mas tinha os pedidos que a gente fazia separação e mandava para os clientes através de transportadora. Então foi nesse período que eu comecei a ter esse conhecimento com e-commerce, né? Eu montei a empresa lá do zero, comecei com 4 funcionários e quando eu entreguei para outro gestor lá, estava com 15 funcionários e faturando em média de R$2 milhões mais ou menos no mês. Aí. No mês. E foi esse processo foi de quanto tempo? De tu montar até entregar para o próximo gestor? Eu fiquei lá 2 anos. Em 2 anos, negócio do zero para um faturamento médio de 2 milhões mês. Isso. Foram 2 anos que eu fiquei lá como gestor, né? Depois veio outra pessoa que eu precisava ir para outros estados abrir outras coisas. Mas foi um período assim de muita... Como que eu posso dizer? De muito aprendizado para mim. Por quê? Eu tinha 26 anos, eu era gestor e eu contratei uma das pessoas que era líder. A pessoa tinha 57 anos, ela tinha 35 só de logística. E essa pessoa, no início, ela era muito... Ela queria muito... tinha muito conflito comigo. Porque ela dizia, você tem 26 anos de idade, eu tenho 35 de logística, você não sabe o que você está falando. E foi bom, porque a gente acaba saindo da zona de conforto, Sim. A gente acaba buscando mais, a gente acaba querendo fazer, querendo mostrar que aquela pessoa também está errada. Sim. E eu consegui, quebrei essa objeção. Essa pessoa me respeita até hoje. Ele depois a gente conversou, ele falou, cara, no começo eu achava que você era novo, que você não sabia, mas hoje eu entendo você, eu gosto do jeito que você pensa, eu acredito nisso, eu aprendi muito com você e isso me faz querer fazer mais, construir mais, trazer mais gente, ensinar mais pessoas, porque acho que todo mundo deveria ter isso, eu penso em todo mundo deveria ter mais de uma torneira, mais de uma empresa, mais de uma receita, para não ter a questão que eu volto a falar da mediocridade. Acho que ninguém merece isso, entendeu? Aí hoje, com o e-box, você tá... Hoje o e-box é uma releitura de tudo já que eu passei, né? Já tive outros e-commerce com outros nichos, com outras pessoas. Aprendi muito com várias pessoas que eu tive sociedade, com quem me ajudou a desenvolver, com quem eu já ajudei a desenvolver. E o e-box é um refresh, é uma atualização de tudo que eu vivi, tudo que eu acho que eu acredito que dá certo. E também trabalhar os nichos certos diante da experiência até hoje, né? Maravilha. O e-commerce, então, você acha que realmente o comércio eletrônico o Brasil, pós-pandemia, ele ensinou, né? O mercado no Brasil está crescendo muito, a gente já está em biano, né, de faturamento com e-commerce. Sim. E a tendência é só aumentar, né? Porque eu pensando em hoje, há 20 anos, as pessoas vão comprar mais pelo celular e vão querer receber em casa. Por quê? Porque
Eu Por acho que você acha isso? É uma questão só de comodismo mesmo ou tem mais coisas assim? Por exemplo, o preço é melhor, porque na loja tem, obviamente, o custo do vendedor, que é comissão, que é a estrutura física. E o e-commerce. Muita gente fala que tempo é dinheiro, né? Eu costumo Tem falar isso que também. tempo é vida. É diferente. Tempo é vida. É mais importante ainda. Então, acho que isso é um fator de comodidade, de você. Tem pessoas que gostam de ir no shopping fazer compras, mas também nem sempre você tem esse tempo, essa disponibilidade para isso. E o outro ponto que eu acho que é importante é que assim hoje ainda tem muito pessoas de terceira idade que tem esse bloqueio, essa dificuldade de ir para a internet, de ir para a internet, de ir para o e-commerce, fazer essa compra. E daqui a 20 anos vai ter pessoas que têm 10 hoje, que já mexem no celular, vai ter 30. E para ela vai ser muito mais fácil comprar no e-commerce e isso só vem aumentar. Então vai aumentar, né? Porque se hoje a gente ainda tem aquele público que não foi acostumado e está aumentando, imagina daqui a pouco quando todo mundo já foi criado na cultura do e-commerce, né? Isso, e também a parte de logística, né? Que eu tenho um conhecimento também, já trabalhei na área. Inclusive meu pai já teve transportadora também. A questão do frete, né? Eu posso dar um exemplo de China. Antigamente você comprava um produto China, você tinha 50 dias para chegar até a sua casa. Então, sim. Hoje não. Hoje, com até 15 dias, seu produto da China já está aqui, na sua casa. Então, a praticidade, o tempo, isso vem com as tecnologias, com tudo que aconteceu durante esses anos, ele vem para também ajudar isso. Então, eu acredito que o e-commerce ele só tem a crescer e só tende a melhorar, né? Eu morei nos Estados Unidos e lá o e-commerce, obviamente, é muito forte, que costumeiramente, se comprava uma coisa agora de manhã, chegava de tarde. Sim, como é um mercado que está em crescimento, todo mundo está olhando também os processos, né? Eu acho que o e-commerce, em relação à entrega, era 1 a 3 anos e hoje ele é outro. Eu acho que eles vêm também melhorando esse processo durante o ano. E até para o consumidor final, que é a pessoa que compra ali e recebe na sua casa, hoje a experiência é diferente. Antigamente você recebia uma caixa em casa. Hoje, um bom e-commerce, uma empresa que quer fazer diferença no mercado, ele já tem que pensar naquela experiência que a pessoa vai ter ao pegar o pacote na mão. Então, alguns anos atrás, eu não sei se hoje ainda tem, talvez não, mas alguns anos atrás tinha uma série de TV americana e que era de uma juíza chamada Judy, se eu não me engano. E ela fazia julgamentos ao vivo para pequenos casos assim, ela fazia assim com programas de TV. Chegava lá o reclamante e lá o acusado e ela fazia ali. Eles mesmos apresentavam, era coisa de pequenas causas, e eles apresentavam o ponto de vista deles e ela julgava ali ao vivo. E fatos reais, era real isso. E daí, num desses episódios, era uma pessoa reclamando, que eu lembro que era até eram 2 mulheres, e uma pessoa reclamando que tinha comprado um celular de um anúncio, e a pessoa tinha mandado uma foto do celular. Não entregou o celular. Entregou uma foto do celular. E chegou isso. E a pessoa que fez isso, era uma mulher, uma loira, eu lembro até hoje, lá na hora, ela ainda quis dizer assim, não, mas eu entreguei um celular. Não falei no anúncio, não falou que era o celular. Eu entreguei um celular. Era uma foto, mas era um celular. A pessoa ainda quis se defender. E falando lá. E no julgamento ao vivo na TV. E a juíza olhou assim e disse: minha filha, eu acho que eu tenho mais inteligência na ponta desse meu dedo que em você. Ela falou: eu acho que esse meu dedo é mais inteligente que você. Como é que você ainda quer? E ela dava a sentença ali na hora. Ou seja, tem pessoas, e espero que hoje em dia você vai me dizer, porque a gente, muito ainda da falta de costume da população comprar em e-commerce, é por histórias feito essa. Da gente comprar uma coisa e ser enganado e simplesmente perder o dinheiro.
Ainda tá assim? Como é que está isso? E quais são, o que é que nos protege? Na verdade, hoje, diante de tudo que já aconteceu, né, no e-commerce, eles também mudaram um pouco essas políticas, né, internas. E hoje você tem até 7 dias para confirmar um pedido, né? Então, quando você faz uma compra online e esse produto chega, você tem até 7 dias para. Mas é seguro mesmo? A gente, no caso. Sim, é seguro. Você tem até 7 dias para dizer que esse produto está em boas condições, que ele está funcionando. E a partir desse ok do cliente final, no caso, que o dinheiro entra na plataforma para a loja. Se eu, dentro desses 7 dias, eu falar que o produto não está de acordo, a própria plataforma ela fala se você vai reembolsar ou se vai haver uma troca do próprio produto. Então, basicamente, para acontecer golpes e esses tipos de coisa, é claro que não dá para isentar, porque quando envolve ser humano, não dá para você. Mas as plataformas em si, você ter prejuízos com isso, hoje não acontece mais, entendeu? Tem um nome aqui de mais um negócio teu. Tu é o cabo dos negócios, né? É aquela tal história mesmo que uma pessoa começa a empreender com 8 anos, a gente logo vê que é diferenciado. E vai vendo os nichos que tu atua, é que é muito interessante os nichos que tu atua. Por quê? Porque tu tá lá, agora voltando, uma coisa que você já tem muito expertise em eventos e barzinho que reúne os amigos, e é hoje o que o público mais está querendo, né? Desde aquela happy hour a grandes eventos. Você tá lá. Aí tem a parte do e-commerce, você tá lá. Tem um business teu, que é o SOS Breja, que é uma ideia fantástica, que inclusive, olhando para trás, eu mesmo usei. Quando eu quis montar uma festa e não quis ter trabalho nenhum, né? Que, no caso, bebida e petisco, ia ter comida, e veio aí o SOS Breja. De onde é que nasceu essa ideia? E como é a prática disso, assim? Como é que acontece? Uma pessoa vai fazer uma festa, grande, pequena, liga para um SOS Breja, como é? Explica aí. Então, como eu frequento alguns bares também pela cidade e sempre estou pensando em trabalho, em melhoria de processo, tudo, então a gente vê as dificuldades que tem no mercado ali. Então eu comecei a frequentar a região, então eu via que certos horários do bar, de qualquer lugar que eu esteja ali, barzinho, acabava alguma determinada bebida ou alguma situação dessa. Então o SOS Breja foi criado para sanar essa dor que tem nos estabelecimentos, porque às vezes tem a pessoa lá, ela quer consumir, só que o barzinho ou o estabelecimento não tem o produto. Então foi diante dessas situações que eu já presenciei em várias vezes. Sim, também. Que eu criei esse projeto, né, que é para abastecer esses lugares, no caso. Mas aí como é que acontece na prática? É um telefone, é um aplicativo que a Hoje pessoa... a gente tem, visando essa parte digital que aumentou muito, a gente tem aplicativo próprio, né? E também telefone fixo, que tem atendimento lá. Tá. Então, tô lá, tô num evento, faltou alguma coisa minha, se liga pro SOS Breja para repor bebida, é isso aí? Isso. Geralmente, os bares trabalham muito com cerveja de 600 ml, né? Então, é um produto que acaba muito, porque é um produto que é muito consumido, né? E diante dessa dificuldade e tal, a gente criou. E então ela faz o pedido. Geralmente vai ter petiscos. A gente vai criar vários produtos para sanar essas dores. Tanto bebida, quanto petisco. Mas tu tá falando aí de barzinho. Mas assim, por exemplo, eu quero dar uma festa na minha casa, meu aniversário, por exemplo. E aí, atende do mesmo jeito? Atende situações menores? Sim, a gente criou vários kits para eventos, né?
tanto aniversário quanto eventos maiores, isso vai depender da quantidade de pessoas em si. Ah, tá. Então, eu tô planejando fazer uma festa ali para 20 pessoas na minha casa. E não quero ter trabalho nenhum de ir para supermercado, de ir para, sei lá, algum lugar para encomendar também a comida, os petiscos. Eu simplesmente entro aí no aplicativo, ligo do telefone e tá lá os kits. Eu peço o kit, chega na minha casa e eu faço lá a festa. Isso. Nessa comodidade assim. Isso mesmo. É diante dessa. A gente faz muita festa em casa também. Minha família é bastante festeira. E a gente faz bastante churrasco e nem sempre tem disponível esses produtos, pedir chegou, entendeu? A gente trazer essa comunidade para as pessoas, ter o acesso e ser o mais simples possível, porque para não ter dificuldade em ter esses pedidos, trazer o mais prático possível para o mercado. Aí, tive que anotar aqui, aí também ainda tem mais um empreendimento teu, que eu vi isso daqui realmente, assim, crescer muito através de dados, né? Que é uma dark kitchen, né? Uma cozinha industrial, porque durante a pandemia, eu vou tirar até por mim, né? Eu sou uma pessoa muito da rua, de gostar de para restaurante, de estar com os amigos e tudo mais. Sim. Na pandemia, obviamente foi nos tirado isso. E eu peguei e a gente não podia ir obviamente, para os lugares. Então a gente, quando pôde, se reunir em casa, que já foi depois de um tempo também de pandemia, que foi liberado esses pequenos, a gente começou a receber muitas pessoas assim em casa e pedir um jantar, e jantar em casa, e jogar um baralho, assistir uma série. Começou a ter muito disso. E daí eu acho que foi crescendo muito também, tudo é questão de hábito e cultura. E por quê? Porque a gente viu pessoas como eu, por exemplo, que gosto muito de ir para restaurante, continuo gostando, mas hoje existe uma opção que na época não existia, latente na minha cabeça, não existia assim. Existia como opção igualmente prazerosa, porque era assim, vou pedir em casa quando eu quero, simplesmente estou sem saco para sair. Hoje não, hoje você pedir algo em casa, um jantar em casa para fazer uma mesa bonita, para receber os amigos, botar um show aí, um DVD também, virou uma opção também muito atraente, não como um plano B ou C. E daí você também agora vem com uma cozinha industrial também lá em Santo André, enorme, para pegar mais esse nicho que tanto cresceu. Porque hoje em dia, eu confesso, tem um dia da semana que eu gosto eu faço isso muito com minha equipe. A gente se reúne aqui e pede uma comida, se bem que a gente tem trabalhado tanto que a gente tem feito isso quase todo dia. Mas só que tem um dia certo da semana, que são as terças, que a gente faz o nosso momento aqui no nosso escritório e, de novo, virou uma opção agora. Aí você vê com a cozinha industrial. Foi por causa disso tudo, desse crescimento que teve esses iFoods da vida, né, durante a pandemia? Então, eu vou fazer um adendo aqui e explicar um pouco da GX em como eu penso em relação a nicho, a negócio. É mais ou menos parecido igual eu invisto em ações. São bons setores, escolher boas empresas. Então, para a GX, eu quero investir em setores que eu acho e eu tenho certeza que dão resultado, que são nichos bons. E a comida é um nicho de restaurante e cozinha industrial, é um nicho que me atrai muito, porque se você for pensar em dados, 220 milhões de pessoas, mais ou menos aproximado no Brasil. Quantas dessas pessoas não comem? Sim. Então, todo mundo come, todo mundo precisa fazer as refeições, mesmo que seja uma. Para quem uma ou mais no dia aí, todo mundo tem que comer. Então, essa cozinha, eu sempre me vi nesse ramo de culinária, sempre gostei de bons restaurantes. Gosta de cozinhar? Eu cozinho
Pra sobreviver, mas Eu não perguntei se tu sabia cozinhar. Eu falei, tu gosta de cozinhar? eu gosto de fazer algumas coisas. Eventualmente, né? Eventualmente. Eventualmente, mas eu deixo pros chefes. É, melhor pra eles mesmo. Mas é um nicho que eu gosto muito, eu sempre gostei de ir em bons lugares assim, apreciar comida de diversos lugares. E nessa cozinha eu busco trazer experiências legais, né? Bons produtos e produtos também que estão em tendência, né? A gente tem que também analisar isso. Sim. Produtos bons e que são tendências, né? No Brasil hoje mesmo, um exemplo, a comida japonesa é muito forte, então é um produto que sai muito. Tem produtos específicos que saem e a gente trazer bons produtos com uma experiência legal. E é mais ou menos essa ideia que eu tive lá na Dark, juntamente com um amigo meu que é sócio, e a gente transformar isso em um lugar que seja versátil, a gente consiga fazer bons produtos, bons projetos e Bons combos também, né? bons combos e fazer a mesma logística, né? Que é o que bastante marcas hoje do ramo, né, de culinária atua aí com 2, 3 projetos saindo do mesmo lugar. Eu até anotei aqui para não me perder, né? Ah, no caso, esse barzinho, eventos, e-commerce, cozinha industrial. A AGX é uma holding de ideias, concepções e vários ramos, mas todos os ramos muito fortes e muito atuais. Sim, a gente pensa sempre em sinergia, né? Entre eles, um alimentando o outro de alguma forma, sempre aquele mecanismo de um pro outro, sempre o ecossistema ser o mesmo para todos e uma conversando com a outra, né? Eu sempre enxerguei isso e acredito muito nesse modelo de negócio. E diante a GX tem vários guarda-chuvas embaixo, né? Várias empresas e cada uma no setor e tem muito mais setores aí a vir. É isso que eu ia te perguntar. Pensa em anexar outras pernas dentro da AGX depois disso tudo aqui? Com certeza sim. Eu penso em ter mais de 100 empresas. Olha aí. Penso em cada uma num ramo específico, nos que eu mais gosto. Gosta de muita coisa, né? 100 empresas gosta de muita coisa. Eu penso em construção, né? Incorporadora. Penso em investimento e penso em investir fora do país também. Muito visando em faturamento em dólar, também em estabelecer o produto fora do país. Rapaz, isso é que é assim, se tem uma das coisas boa na rotina de um empreendedor, é porque realizar obviamente é maravilhoso, mas só a etapa de sonhar já nos alimenta muito, né? Só a etapa de sonhar assim, de cara, eu quero isso, eu quero aquilo, e maquinar como vai chegar naquilo, isso já é uma coisa assim que nos toma muito, né? Que nos... Sim, isso aí eu tenho um pouco desde criança de enxergar as coisas. Eu me via fazendo coisas, eu me via estando naquele lugar, eu me via criando, eu sempre me vi desse jeito. E nunca deixei ninguém falar que não é possível, que não dá. Isso aí eu só vou saber fazendo. E fazendo, eu aprendo e melhoro. Então, eu vou fazendo. Você se considera um bom vendedor? Não. Não. Você se considera bom em quê? Um bom gestor? Um bom criador de projetos? Um bom executor? O que é que você se considera bom em quê? Eu me considero um bom criador e executor. Na parte de criar o papel, botar no papel e sair do papel para executar nessa parte assim, você considera que você... Sim, eu consigo... Eu enxergo além do que precisa ser visto, né? E executo ele, vou montando conforme
cada setor em cima do tripé, que é o meu tripé, né? A gente estava conversando esses dias, o seu tripé é diferente do meu. O seu tem vendas, né? O meu tem vendas. Claro. O meu é produto, processo e pessoas. E a gestão fica no meio disso tudo. E aí entra outros P's que eu ensinei, que eu aprendi durante essa jornada, que tem praça, que é parte logística, que tem diversos P's também, e vendas também. Mas o meu é processo, pessoas e o produto. Esses três têm que andar em sinergia. Se um não tiver alinhado, isso o tripé ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Só que tem a sequência certa. Produto, processo e pessoas. Isso. Porque, primeiramente, você tem que entender o produto que você vai trabalhar. O processo daquele produto que leva para chegar na... E as pessoas vêm por último, porque para você entender, já que sabe o produto, já sabe o processo, agora você saber as pessoas que são capazes da execução. Sim. Mas é isso aí, esse tripé também é super importante. O meu tem vendas, porque assim, nasci com alma de vendedor, amo demais, adoro pessoas, falo com gente o dia todinho, a pessoa tem que fazer, tá bom, menino, cala a boca. De tanto que eu gosto de conversar, eu adoro mesmo isso. Eu sou muito tímido, mas eu tento vencer minha timidez. Não tenho nada de timidez aqui. Não tenho. Mas quando você é daquele tipo de pessoas assim que perde o sono pensando num projeto, assim, vem uma coisa na tua cabeça. Eu digo positivamente, né? Você tá ali, vai dormir, aí vem uma ideia aqui, aí tu vai, se levanta, porque tu não consegue dormir, aí tu tem que desenhar, aí vem vindo ideia, uma depois da outra, depois de quando vê o dia tá amanhecendo, aí tu diz, meu Deus do céu, era pra eu ter dormido, me arrependi, era pra eu ter deixado pra escrever de manhã, mas eu tava muito, sabe, entusiasmado pra eu colocar isso aqui. Tu é esse tipo de pessoa? Sim, sou. Eu passei por diversas noites aí sem dormir, quando estava aplicando os projetos que a gente enxerga, desenhando os projetos que a gente enxerga, e geralmente é sempre à noite. Eu sou noturno e minha cabeça ela funciona 400% a mais à noite, então é um lugar que eu me sinto bem, um horário que eu crio, que eu enxergo, que eu Se inspira. Me inspiro mesmo, eu sinto uma energia do universo. Eu posso dizer que essa é uma inspiração, é uma coisa que me move e que eu gosto também de criar e colocar à tona esse projeto, envolver outras pessoas, fazer o movimento e crescimento geral aí, pessoas, todo mundo que está envolvido no projeto. O que podemos esperar aí para a GX em 2022? Mais projeto vindo, mais execução, mais trabalho, mais transpiração. O que é que vai ser de AGX agora para 2022, 2023? A GX é para 2022. Sim, vou dar só uma palhinha de qual tipo de projeto você acha que vai se somar a todos esses que você já tem, qual é o que já está assim, engatilhado? De assim, não, para 2022, que está no finalzinho, 2023 eu acho que eu vou trazer essa perna. Ou é segredo? Não. Eu acho que para 2022 na GX vem a incorporadora. Eu já queria ter começado esse ano. Na verdade, o ano passado, né? Mas aí, por alguns motivos aí, eu deixei em stand-by. Mas em 2023 aí a gente vai startar já esse projeto. Nossa senhora, então vai ter que voltar aqui para contando esses projetos para a galera ver e até para inspirar mesmo, assim, porque quando se escuta a sua história, de onde você começou, e de visionário mesmo, assim, porque tudo hoje em dia que tá mais estourado ainda, assim, tu tá lá no meio. Eu sempre enxerguei tendências em qualquer ramo que eu faço, eu procuro também a tendência. E no e-commerce, na parte de culinária, tudo é uma coisa que não vai acabar. É uma coisa que só tende a crescer. Se você criar produtos bons, trazer uma experiência, trazer essa tendência junto, só tende a crescer. Então eu sempre enxerguei isso e acredito muito nisso. Tem aquele livro Empresas Feitas para Empresas Feitas para Vencer.
E é muito, muito famoso esse livro. E lá eles abordam um tripé que eu vejo muito acontecendo com você, né? Diz que o tripé fundamental da empresa. Diz que toda empresa, antes de começar, tem que ver se tem esses 3 pontos. Que o primeiro ponto é margem. Então, a empresa tem que sim ser preocupada com a margem que fica para ela, porque a empresa que não tem uma margem, ou seja, um bom lucro, são empresas que vivem o tempo todo na corda bamba. Então, eu percebo que suas empresas são negócios que sim, podem trazer margem. O segundo ponto que traz é recorrência. E é muito importante mesmo. Assim, é você hoje nessa disputa de audiência, nessa disputa de atenção, nessa concorrência doida, você fidelizar um cliente e fazer com que esse cliente faça compras com recorrência nos seus estabelecimentos, hoje em dia é de fundamental importância. Então, sim, margem, recorrência e, por último, escala. Esses negócios que podem sim crescer, cabe crescimento, que não tem teto. Então, eu percebo que talvez, não sei se até instintivamente, todos os seus negócios têm esse tripé da margem, da recorrência e da escalabilidade. Foi uma coisa assim instintiva? Ou tu já tinha estudado isso? Ou foi simplesmente um feeling por bons negócios que acabou que todas as suas empresas têm isso? Como é que foi isso? Eu tive... eu fiz alguns cursos que falam exatamente isso, né? Mas é uma junção, né, de feeling, de nicho e também esses pontos, esse tripé que você acabou de mencionar, né? Uhum. E junto com o tripé o tripé que eu mencionei aqui também. Mas eu também interliga com setores que eu me identifico e gosto muito. Eu tenho isso também, né? Mas assim, tem uma pergunta para fazer antes de colocar aqui para a pergunta daqui da galera. É assim, isso é uma questão polêmica que eu vou levantar aqui agora. Que diz, eu vejo pessoas muito, muito presas à escolha da sua profissão mediante a uma paixão. Vou dar um exemplo. É muito comum você assim, eu chego para um personal e pergunto assim para ele: não, mas por que tu é personal? Não, porque eu gostava muito de malhar. Então ele quis transformar um hobby em uma coisa de profissão. Por um lado, faz todo sentido, que é você trabalhar com uma coisa que você ama. Por outro lado, é você dizer assim, não, pera lá, esse meu hobby aqui, eu adoro, mas esse hobby não tem muito potencial financeiro. Então, eu prefiro, obviamente, continuar fazendo isso, porque eu amo fazer, mas eu prefiro deixar isso como hobby na minha vida e na parte financeira, né, de trabalho, eu ir atrás de algo que me dê potencial financeiro. Ou seja, que me dê lucro, muito lucro, né, que eu possa visualizar eu enriquecendo disso. Então, você não acha assim, eu quero saber a sua opinião, que as pessoas deveriam ter também essa matemática consigo própria? O que é que deveria permanecer apenas como hobby e aqueles hobbies que sim, valeria a pena trazer para a tua parte de trabalho? Porque você falou assim, eu amo isso aqui, mas todos os seus negócios são coisas que têm muito potencial financeiro, mas não pode ser uma mera coincidência as coisas que você gosta virar um trabalho e todas elas atender esses 3 pontos. Não seria o caso de vocês, não, eu gosto, porém eu gosto de outras coisas, mas escolhi essas coisas aqui porque essas sim, além de eu gostar, tem potencial financeiro. Entendeu? Mais ou menos? Sim, sim. Mais objetivamente, tudo que você gosta, você começou a trabalhar porque você simplesmente gosta ou porque você fez um estudo e diz, porque tem outras coisas que você deve gostar e você diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não vou trabalhar. Muitas coisas que eu gosto que eu não invisto, que eu não tenho negócio relacionado. Também tem a questão gostar e também tem a questão de ter uma análise de para onde ela vai. Entendeu? Eu sempre vejo daqui 20 anos.
Eu sempre enxergo para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Eu faço essa análise e entendo para onde vai. Então, um exemplo, o caso que meu professor na faculdade falava muito, do macaco de carro, um produto. Eu não investiria num macaco hoje. Por quê? Porque inventaram um pneu que não fura. Então esse produto ele vai, com o tempo, ele vai se extinguir, deixar de existir. Sim, é igual a câmera fotográfica, filme fotográfico, coisas que com o longo do tempo aconteceram isso. Sim. Então eu faço essa análise também. Tu falou que quer entrar em mais 100 coisas. Então todas essas 100 coisas tu vai fazer essa matemática. Isso aqui vai para algum lugar? Isso aqui tem existência no futuro? Isso, basicamente. Eu vou fazer essa análise de se ela vai existir. É a primeira análise que eu faço, diante de outras, muitas que eu também faço. Mas essa é a primeira. Se eu não enxergar isso... Vai ficar só no campo de hobby mesmo. É igual o futebol. Eu não vou ser profissional de futebol, mas eu jogo, eu gosto. No final das contas, respondeu bem. Eu tenho a última pergunta de todas, porque agora... Aí tem coisas que você vê um enorme futuro. Sei lá, e-commerce, por exemplo. Mas assim, você não gosta. Então, para esse tipo de coisa, não vale a pena você despertar um sentimento. Não, eu vou começar a gostar disso. Porque isso aqui tem potencial financeiro. Eu vou aprender a gostar disso. Tu tá entendendo? Sim. Não, Você fala do e-commerce? Não, eu dei o exemplo de e-commerce, mas digamos que você não gostasse de e-commerce. Mas você diga, não gosta porque, sei lá, é um saco esse processo do e-commerce que tira pedido, que embala pedido, que manda pedido, o cliente não gosta, que devolve, vai ser um saco. Mas quando você vê o enorme potencial que tem, aí não é o tipo de coisa, não, mas isso aqui como dá muito potencial financeiro, vale a pena eu aprender a gostar. Sim, eu sou uma pessoa muito aberta, né, a muitas coisas, a conhecimento. Eu acho que tem que ter... O conhecimento é uma constância. Todos os dias que a gente tem que buscar. E eu acho que quem não acredita nisso, ele não... Mas a pergunta é, vale a pena aprender a gostar de algo? Não é aprender por aprender a gostar, não é aprender a fazer. Porque eu digo, eu não gosto de fazer e-commerce. Mas, dá um dinheiro, vale a pena eu aprender a gostar. Não, vou gostar. Eu acho que tudo vai do que você acredita, do que você enxerga, do que você busca, né? Às vezes você... tem 2, 3 empresas e financeiramente, pessoalmente, as suas realizações pessoais já tá. Mas se não, eu gosto de aprender a cada dia, independente se eu gosto ou não. Uhum. Tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente precisa fazer. Bom, então é isso aí. Eu não tenho essa trava, eu acho que todo mundo consegue e deve aprender de tudo que quer e gosta. E é isso. Aqui nesse livro, Comece pelo Porquê, que eu estou lendo agora essa semana, fala muito disso, assim, também sobre... tem coisas que você toma uma decisão precipitada justamente porque você não parou para ir pesquisar e estudar a fundo e está disposto a mudar de ideia. E tem muitas coisas que é realmente sobre aprender a gostar. Tem muitas coisas que eu faço hoje em dia que eu não pensei que eu fosse gostar, mas aí como tinha, esse negócio aqui é bom. Quando eu comecei a fazer, sim, pelo um retorno financeiro, eu fui aprendendo a gostar. E no final das contas é sobre ter um coração grande para caber mais amores. É isso, é um podcast romântico. É sobre você aprender a amar. Vale a pena aprender a amar determinados negócios? Com certeza, acho que se for algo que está dentro de você, que você ama, primeiramente você, acho que tem mais que fazer. E se você conseguir gerar isso e fazer mais pessoas ainda amar isso, aí que tá o resultado, entendeu? É a sinergia de tudo. Sinergia de tudo. Temos perguntas? Bora lá, né? Eu não sei como é que eu vou reformular essa pergunta, mas basicamente é no sentido de que tu começou a ganhar dinheiro muito novo, né? Isso é um fato aí, a partir dos eventos, né? Isso é bem bacana. Certo. Então, mas chegou algum momento em que você passou assim, cara, eu tenho que parar de me expor tanto porque eu posso correr perigo.
Porque já aconteceu alguma situação de perigo, de você chegar um momento, não, tem que parar com isso aqui, eu tenho que me esconder Perigo mais. financeiro ou perigo Digo, físico mesmo? Físico mesmo, perigo físico. Tá Sim. ganhando dinheiro e tá muito exposto e dizer assim, epa. Na verdade eu tive uma situação, né? Mas como a gente era novo, a gente passa a analisar as coisas depois, né? Quando eu fazia o evento lá em casa, quando cresceu muito, eu decidi, falei, pô, eu vou ter que sair de casa e eu vou ter que ir para uma chácara. Eu vou ter que expandir, vou crescer. Tem a questão do medo que você falou, sempre vem junto, mas nunca deixa de fazer nada por conta não disso. travar, né? Não travar. E esse evento a gente teve que investir mais, a gente teve que fazer uma locação de chácara, e som, iluminação, tudo. Ele teve um custo diferente do que eu tinha em casa, no caso. E o evento foi sucesso. 2 horas de evento já tinha dado o que eu projetava de pessoas. Só que aconteceu um caso lá, depois de 2 horas de evento, que entrou 3 pessoas para roubar. E essas pessoas, ela roubaram a receita do evento. E foi um período muito difícil, né, para mim, porque minha filha estava para nascer e eu já tinha materializado na cabeça que eu ia comprar o enxoval da minha filha, Maria Eduarda, e aconteceu tudo isso. Então, foi uma situação bem difícil na época. Meu irmão foi rendido, que Tem já quanto tempo sabiam. Foi em 2012. 10 anos. Faz 10 anos. Já sabiam que meu irmão era uma pessoa muito próxima, que me ajudava muito. E eles sabiam que quem ficava com o dinheiro era meu pai e minha mãe, na época. Então eles renderam meu irmão, esperaram eu chegar. Eles só entraram depois que eu cheguei, que eu não estava no evento nesse dia. Então quando eu cheguei, eles pegaram meu irmão, levaram até minha mãe e meu pai e levaram toda a receita. Então você com 16, 17 anos, tendo uma dívida ali de 20 mil reais ali para assumir, precisando do dinheiro que ia ser pro enxoval da minha filha, foi um dia muito difícil assim para mim. E até pausei em fazer evento durante anos por conta disso. Então... Foi um trauma, né? Foi um trauma, né? A gente é menor, Sim. buscando aquilo, tava... Acredito que até maior também seria sim, trauma, né? mas a gente teve, infelizmente, menor de idade, né? Mas foram coisas que aconteceram, que eu aprendi muito. Aprendi muito hoje, eu não cometeria os mesmos erros. Sim. Faria diferente. Nunca descobriu, mais ou menos, quem foi? Na época, Sem sim. ideias. Na época, sim. Era pessoas próximas? Pessoas próximas, Eita, eu como imaginava. sempre, né? Sim. Não tem como, né? Ah, Pessoa saber com quem tá o dinheiro, quem faz parte do quê, se não for próximo. E foi uma época muito difícil, que eu fiquei devendo muita gente. Mas assim, é aquilo que eu falo, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então sempre acontece essas coisas, por mais negativo que seja, eu procuro sempre aprender com isso. sim. E faz algum sentido pra mim. Então eu procuro colher o mais... De aprendizagem possível. as coisas mais positivas possíveis disso tudo. Então, teve esse caso aí. E hoje, graças a Deus, aí já passou e foi só aprendizado. Vamos para os próximos, né? Mas agora vamos se proteger mais, né? Com certeza. Felipe? Tem... Algum homem aí, uma máquina. Cara, tu falou aí, eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso que tu acabou de falar, né? Sobre o momento de dificuldade que tu teve nessa época. E eu queria saber quando foi que tu teve um momento assim que tu pensou, porra, vou parar, isso aqui não é pra mim. Teve algum momento assim? Fora o evento de perigo. Ou foi isso? Depois que aconteceu, que eles foram embora nesse dia, eu só pensava na minha filha.
e ela não tinha nada de enxoval, não tinha nada. E eu precisava realmente desse Mas tu pensava nisso, mas também tu não pensava, mas sério mesmo, tu não pensava assim, rapaz, mas quase que minha filha não tem enxoval, mas quase que ela não pode ter é pai, porque isso aqui poderia, Não, né, alguma coisa, ou tu é desse nível de ambicioso que só pensava era no dinheiro, não pensava, né? Não, na verdade, assim, eu fiquei muito preocupado, né? Eu nunca tinha passado uma situação daquela, né? Nunca tinha... Mas aí começou a passar tudo na cabeça, né? Em relação ao financeiro do evento que tava... E a necessidade que eu tinha. Mas, assim, o evento rodou até o final. O evento era open bar. Eu sem receita nenhuma ainda financiei ele até o final. Porque eu acreditava na constância de um homem que estava ali e eu não poderia simplesmente fechar e falar assim, não vai ter mais evento. E eu fiz e continuei esse evento até o final. Parando e analisando, pensando em tudo naquele momento, eu por saber que tinha outras pessoas que me conheciam, que eram envolvidos, que de repente falou todo como funcionava, eu falei, na verdade, eu vou não. Eu até saí de São Paulo. Eu voltei a morar em Sorocaba e mudei a minha rotina, tudo que eu fazia em São Paulo, eu passei eu parei, fui para Sorocaba, que foi uma parte muito importante aí para mim, que quando minha filha nasceu, que daí eu fui estudar outras coisas e que me ajudaram a ter esse entendimento que eu tenho hoje e me levou para um outro lado aí, que é o lado empreendedor hoje também aí, que é um conhecimento que eu busquei pós essa situação, esse trauma no caso. Pois bem, Anthony, doeu? Não, tranquilo. Foi tranquilo não foi, né? Mas não doeu, né? Quero dizer que, assim, pessoas feito você, a presença de pessoas feito você aqui nesse podcast, acredite, serve para inspirar pessoas. Em termos de como nós temos sim, que a gente tem que estar com os olhos abertos para o futuro, né? Não existe situação... Eu estava assistindo um podcast de Flávio Augusto esse final de semana e ele falou assim, perguntando para ele, se você tivesse que deixar uma frase, e olha que o Flávio Augusto é bilionário, e perguntou para ele, o que é que se você tivesse que deixar uma frase para todo mundo, que frase seria ela? E ele falou assim, estabilidade não existe. Então é isso que você nos passa na prática, que não deve fechar os olhos com relação a nada. Simplesmente tem que estar com o olho no futuro, arregaçar as mangas, sem medo, ou pelo menos não deixar o medo lhe travar em nada e ir para as próximas, porque é numa dessas que estoura e tu se torna o próximo Flávio Augusto da questão. É nessas atitudes que se torna. Com certeza. Eu penso em... Eu conheço o Flávio Augusto, me inspiro muito em algumas coisas dele. Eu ia até comentar essa frase de estabilidade não existe. Eu acho que as pessoas buscam estabilidade e de fato ela não existe porque a pandemia mostrou. Sim. A gente estava de um jeito, eu tô numa empresa X, tô bem. Isso tudo mudou. Às vezes um home office, às vezes a pessoa ficou 2 anos sem ir para a empresa, então aonde a estabilidade está? Em nenhum lugar. Isso mostrou, a pandemia nos mostrou isso. E as pessoas têm ela quer a estabilidade, né? Ela não quer sair da zona de conforto, ela não quer correr o risco, mas quer o resultado. E para mim, um sem o outro não andam. Sem o outro não. São coisas que andam juntos. Sim, é uma coisa que as duas têm sinergia uma com a outra. E eu acredito muito nisso. Quero te agradecer aqui por esse papo. Certeza que inspirou um bocado de gente. Certeza assim que fez a galera pensar mesmo. E pessoas que estavam aí ou pensando que não tinham opções, ver que tem opções, ou pessoas que estavam aí estável na sua, dizendo assim, opa, vamos também fazer outras coisinhas aqui, porque vai que, né? É pensar assim. Então quero agradecer demais a tua presença aqui. Foi um papo que agradeço. aqui massa.
e fazer um convite aqui para você que, rapaz, esse vídeo aqui vale a pena ou não vale a pena curtir? Acho que merece, né? Também vale a pena compartilhar para você mandar para os teus amigos, para inspirar teus amigos, que se empreender é a saída para tudo. Comenta aqui embaixo quais desses negócios aqui do Anthony mais te inspira, mais tem fit com você, que você vai tentar. Comenta aqui embaixo para a gente bater esse papo e a gente se vê onde? No próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.